Podcast Bagurias. Assuntos descontraídos e entretenimento pro teu início de tarde. Oi, gente! Eu tô acostumada a dizer um boa tarde, mas hoje é um bom finalzinho de manhã pra você que vai nos acompanhando ao longo aí dos próximos dias. Oiê! Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Isso aí na Bueno. E esse é o nosso podcast Bagurias! Num formato um pouquinho diferente. E eu já quero fazer as honras e apresentar nossa grande amiga, um prazer enorme, Raquel Dalmas Fitarelli. Raquel, que é ginecologista e muito mais, mas ela mesma já vai se apresentar pra gente. E ela tá de rosa, né? Pra quem não está nos vendo, tá nos escutando, mas a gente vai representando, porque nós vamos falar hoje sobre Outubro Rosa. Raquel, um prazer imenso te receber aqui, viu? Ah, o prazer é meu. Muito bom conversar com vocês. Mês super especial na minha especialidade. Então, muito bom trazer um pouquinho de informação para todo mundo. E pois é, né, gurias? E a gente vai nesse bate-papo. Ai, tá tão legal, né? A gente tá um pouquinho diferente a gente por já aqui. tava falando antes. Ai, gente, sim. Só que agora as coisas mudaram. A gente não Mudaram. pode. A gente não vai mais ter intervalo. Ai, daí não dá mais pra ficar fazendo fofoquinha. Agora a gente vai ter que compartilhar as fofoquinhas com a turma que tá em casa, vai né? dar, né? Minha vez, eu Justo, termino a fofoquinha, é verdade. E pra quem tá nos acompanhando, chegando agora, mas como assim mudança? Porque hoje estreia aqui na 106.1 FM, então a Band FM Serra Gaúcha. Então agora a gente é nacional, né? Agora o Bagurias, né? Tá muito chique, muito chique. E a gente quer compartilhar com vocês, claro, né? Histórias inspiradoras, como a gente sempre fez por aqui. A gente chega no nosso 11º episódio, não parece, né? Mas já foi bastante. E o nosso 11º episódio de estreia aqui da Band é justamente para falar de um assunto extremamente importante. Quando a gente fala em Outubro Rosa, né? Claro, o mês de outubro acaba se tornando, chamando mais atenção. A gente fala sobre o câncer de mama. Mas, Raquel, antes da gente entrar nesse assunto, e a gente, claro, vai tentar trazer um pouquinho de leveza e até desmistificar esse assunto que às vezes, né, a gente leva como tabu. E muitas mulheres que eu sei acabam não fazendo exame por medo. A gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, né, vamos apresentar a Raquel? Eu tenho um segredo pra contar. Sim, vocês dormiam, eram amigas de dormir junto. Guria, minha best friend. Sim, a gente estudava no Santa Inês, né, na escola aqui em Garibaldi. E, nossa, quanto brincar, Raquel. Ai, que legal. O vô da Raquel e a E avó. é isso que eu ia dizer. Não vou. Pois é, o vô, a avó. Ai, meu Deus, que saudade, que tempos bons, né? Ai, era muito gostoso. E que orgulho agora a gente poder conversar, né? Com as nossas amizades de infância, que tem tanto pra compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, com um propósito de vida linda. A gente fica bem orgulhoso. Ai. Não, a gente tava falando antes, a gente se sente tão novinho ainda. Estamos na adolescência. Olha a idade que a gente já tem. Pois é. Mas, Raquel, contando um pouquinho pro pessoal, né? Conta quem que tu é, né? A gente já tem ouvido bastante falar no teu nome aqui, principalmente na Serra Gaúcha. Mas que tu explicasse pra turma que tá aí em casa nos acompanhando quem é a Raquel Fitarelli. Muito bem, então eu nasci em Garibaldi, cresci aqui, né? Morei até resolver fazer minha formação em Porto Alegre. Então, acabei saindo de Garibaldi em 2016. Fiz medicina na URGS, que é o amor da minha vida, adoro a URGS. Acabei indo pra ginecologia depois, tentei um pouquinho de tudo na faculdade, sempre ver o que eu gostava, porque eu não tinha nada muito definido. Nunca achei que ia cair na mesma especialidade da minha mãe, né? Outra curiosidade sobre Raquel. Eu nunca achei que eu ia cair na mesma especialidade da minha mãe, mas no fim gostei muito da mama, sempre gostei muito dessa parte mais estética, mas eu não queria cirurgia plástica, eu gosto muito, quem é meu paciente sabe que eu falo muito no consultório, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito da consulta. Então eu queria muito essa coisa assim da convivência com o paciente, enfim, acabei me encontrando na gineco com o objetivo depois de seguir pra mama. E aí, então fiz 3 anos de ginecologia depois, aí depois fiz mais 2 anos de mastologia no Fêmea, que é um hospital só de mulheres em Porto Alegre, que é Fantástico. Maravilhoso. E aí voltei pra cá, porque aqui é melhor. Aqui é muito bom, então acabei voltando pra trabalhar aqui, então eu tô aqui desde 2020. Comecinho, claro, pandemia, as coisas foram um pouco mais devagar, enfim. Mas agora então sigo atendendo aqui só em Garibaldi. Muito bom. E a gente fala, né, também, já compartilhando, né, porque a gente é desse jeito mesmo, né, porque a gente é desse jeito mesmo.
A Raquel, que é mãe também, né, Raquel? Mãe da Violeta. Ela é linda. Violeta. Acabou de um mês. Tudo de bom. A vida muda, né, Ju? Minha vida muda muito, mas é uma fase muito boa. E aí a gente vai adentrando nesse assunto, porque a gente quer falar do Outubro Rosa, mas é como a gente conversava, tem muitos assuntos por trás desse Outubro Rosa, né? Por trás da prevenção, por trás das mulheres e de tudo que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, autoestima e tudo mais, e que esse momento possa inspirar as mulheres que estão aí nos assistindo agora, né? E os homens também, a gente quando fala em mulheres, mas a gente sempre fala em uma rede de apoio e a gente trabalhar juntos, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa um ser o apoio do outro. Então, né, que a gente possa inspirar e ajudar você de alguma forma que você se sinta parte dessa nossa roda de bate-papo. E eu tava fazendo uma pesquisa breve aí para atualização de dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que estima 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil para o triênio 2023-2024. E é um número que realmente nos choca, nos apavora, mas muito mais do que falar sobre esses números, Raquel, a gente tem que conscientizar e falar como ajudar a superar esses números, para que a gente possa trazer cura, para que a gente possa trazer superação e principalmente prevenção. E é isso mesmo, né? Muito importante do Outubro Rosa, na verdade, é a gente falar não só porque o que acontece, né? A gente às vezes acaba pensando só em diagnóstico precoce, que são duas coisas diferentes, né? A mamografia, ela é extremamente importante para rastreio e para diagnóstico precoce. Mas tem coisas que eu posso fazer antes disso, que é a prevenção, né? A prevenção, o que eu posso fazer para evitar ter um câncer? A gente sabe que tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar, né? Então, o que a gente tem que pensar, assim, um dos grandes fatores de risco para câncer de mama é ser mulher, né? Bom, não tenho como mudar, né? Sim. Eu não tenho como mudar por exemplo, menstruei muito cedo, né? Entrei na menopausa muito tarde, exposição hormonal prolongada ao longo da vida, história familiar eu não tenho como mudar. Eu tenho coisas que são fatores de risco super importantes, a idade, né? A partir dos 60 anos ainda é a fase de maior risco para câncer de mama. São coisas que eu não tenho como mudar, né? Então, assim, são fatores de risco não modificáveis que a gente chama. Mas tem coisas que eu posso fazer, né? Então, tem coisas que eu posso oferecer para minha paciente, que eu posso orientar ela a fazer, que vai diminuir o risco, né? Então, assim, atividade física. Eu sou, né, quem me segue sabe, eu gosto de atividade física, né? Atividade física regular, alimentação adequada, reduzem em até 30% o risco da mulher ter câncer de mama ao longo da vida. É bastante muito. É muito. Então, assim, às vezes é difícil incluir na nossa rotina o exercício. É difícil mudar a alimentação. Mas faz diferença, sabe? Então, às vezes a gente busca coisas com um benefício tão menor, né? Então, assim, faz muita diferença. Paciente que consegue, né? Às vezes não é uma coisa modificável, mas quem consegue amamentar, engravidou, consegue amamentar, protege. O fato de engravidar protege. Idealmente seria antes dos 30 anos. Entendi. Mas assim, engravidar protege, tanto que mulheres que tiveram mais gestações têm menos exposição hormonal, né? Então elas têm uma proteção também. Olha, isso para qualquer tipo de câncer ou especificamente pro de mama? Mais pra mama. Porque na mama, o que acontece? Na mama, quando a gente engravida, a gente tem uma modificação, um amadurecimento do tecido mamário. Entendi. Esse amadurecimento faz ter um benefício. E a amamentação também. Idealmente amamentar mais do que 1 ano, né? Esse benefício é cumulativo depois, então a gente segue tendo benefício se amamentar mais tempo. Então por isso que é importante, não só pelo que até ano passado a gente teve uma palestra aqui da prefeitura que foi muito legal, assim, falando sobre a amamentação, os benefícios. Claro que tem muito benefício pro nenê e às vezes a gente foca muito no benefício pro nenê. Verdade. Né? Claro que a melhor coisa, o melhor alimento pro nenê né? Tem anticorpos, tudo isso. Sim. Mas tem muito benefício pra mãe. Tem benefício pra mãe imediato ali no pós-parto, por risco de sangramento, né? Então, diminuição de depressão pós-parto, a amamentação tem essa associação, mas tem diminuição de risco futuro de câncer de mama. Guria, então, demais. E aí, Muito. isso é tão interessante que até a gente abriu perguntas e a gente pede pra você que tá nos assistindo, tem algum questionamento, pode fazer pergunta, a gente adora perguntinha, mas tem muitos mitos, né? O que é mito e o que é verdade nessa história toda. Eu tava dando uma olhadinha sobre esses mitos e verdades e justamente falava sobre a questão da amamentação. E vocês percebem, né, quanto a mulher muitas vezes
não é que é deixada de lado, né? Mas sempre se tem outras importâncias. A mulher às vezes parece que tá tudo bem, é só uma fase, ou é só um momento, ou é só um processo. Sim. E não, gente, não é só isso, né? A gente tem muito mais. E por vezes eu acredito que essa falta de conhecimento é o que faz com que as pessoas acabem não buscando ajuda por medo, que é o que eu falava no início. Tem que uma pessoa mandou uma pergunta e até eu vou... Acho que é bacana a gente já começar, vamos abrir já com as perguntas que vai abrindo o diálogo com esse mito e verdade. Ela mandou o seguinte: eu tenho uma amiga muito próxima que faleceu aos 30 anos por conta de um câncer de mama. Eu estou nessa faixa etária e confesso pra vocês que tenho medo. Vejo muitos casos de mulheres jovens com a doença também. É minha impressão ou a gente tem tido um crescimento também de mulheres mais jovens com câncer de mama, né? A gente já começa com esse medo da geração. Mas a gente tem visto casos de pacientes mais jovens. E na nossa região a gente tem um perfil um pouco mais... Não existe uma causa... A gente sabe que a gente tem algumas mutações específicas na nossa região, que vem do sudeste para cá, que é mais comum na nossa região, que leva a ter, né, às vezes, o câncer mais precoce. Não tem uma causa muito clara ainda do porquê, mas a gente sabe que a gente tem uma incidência um pouco maior de paciente jovem. Agora, o que é super importante, assim, justifica, por exemplo, a minha amiga teve com 30, eu preciso começar meus exames com 30, ainda não tem benefício, né? O que precisa? Ter um acompanhamento adequado, né? Tem que ter tua consulta em dia, a gineco vai palpar a mama, na dúvida eu fico insegura, faz uma consulta com o mastologista, faz uma avaliação da mama, porque às vezes a gente fica com muito medo de um caso que a gente teve de uma amiga, mas a gente esquece de pensar na nossa história familiar, né? Às vezes a paciente tem uma história familiar super significativa, às vezes ela chega no consultório por um motivo ou outro, assim, tu começa a revisar a história familiar e tem uma história super significativa que o paciente nem tinha se dado conta, né? Nunca parou pra pensar, porque não era especificamente de mama, era de outros casos de câncer. Então, às vezes, se tem uma preocupação, né? Não fica com a preocupação em casa. Consulta, faz uma avaliação, até pra ver que exames eu devo fazer, quando que eu devo começar, né? Qual que é o meu risco, eu preciso começar talvez um pouquinho antes. Mas com certeza, a gente vê, assim, a nossa região tem uma taxa um pouquinho... Porque essa questão específica do câncer de mama tem uma idade que tipo, inicial, assim, ou... Uma idade... De prestar mais atenção. Seria isso depois dos 30 ou não? Assim, a gente pode... Câncer de mama pode acontecer com qualquer idade. Claro que paciente muito jovem, menos frequente, né? Existe casos de pacientes, por exemplo, na adolescência? Sim, mas assim, é a raridade da raridade. Sim. A gente diz que em medicina nem sempre nem nunca, né? Nunca pode ter, nunca vai acontecer. Acontece. Mas o que é preconizado, assim? Mamografia e ecomamária a gente vai começar lá com 40 anos, para todas as pacientes. Se a gente for ver qual que é a recomendação do SUS no Brasil, né? Então, no Ministério da Saúde, o que o Ministério da Saúde recomenda? 50 anos a primeira mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda 40 anos, e é o que a gente faz, se vocês forem constar com seus ginecologistas, 40 anos, primeira mamografia, e aí a gente vai fazendo uma vez por ano. Então a paciente vem para fazer seu preventivo, né, para fazer seus exames de rotina, a gente vai fazer a mamografia com 40 anos. O que é importante a gente avaliar nessa paciente? Por que às vezes eu vou começar mais cedo? Algumas pacientes têm um risco maior. Por exemplo, tem uma história familiar muito significativa, paciente que teve, vamos supor, teve um linfoma, né, e teve que fazer radioterapia do tórax quando era criança. A gente tem que começar exames de rastreio mais precoces para essa paciente. Então, tem casos específicos que eu vou iniciar, mas aí eu vou personalizar, né? Então, é assim, é para aquela paciente eu vou começar mais cedo. Se a gente for pensar no risco populacional geral, a gente sabe que a gente começa com 40 anos. E uma coisa super importante, acontece um monte no consultório, os pacientes não gostam de fazer mamografia, porque aperta, porque às vezes é desconfortável. Não posso fazer só uma eco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O único exame que mostra a redução de risco de redução de mortalidade por câncer de mama é mamografia. Então, assim, tu pode fazer só mamografia, né? Inclusive é o que dá pra fazer em algumas pacientes que tem a mama, a gente diz mais lipossubstituída, aquela mama que não tem tanto tecido, não é tão densa. Tu pode fazer só mamografia, né? Claro, eu trabalho com mama, eu acabo pedindo mama e eco pra todo mundo, mas assim, não precisa, né? Paciente de mais idade pode fazer só mamografia, mas só eco. E que é aquele que aperta a mama. E pra quem tem prótese, esse pode fazer também? Deve. É? A gente faz uma manobra. E também a partir dos 40 pra quem tem... Não, também a partir dos 40, também. A mesma coisa. Claro, a não ser que tenha colocado a prótese recente, eu costumo esperar 6 meses depois da cirurgia, mas aí depois entra no rastreio normal, anual, mamografia. A gente faz uma manobra, quem tem prótese não faz
Quando a gente faz mamografia, a gente faz 2 incidências, que a gente chama, que são 2 imagens. Uma que a gente faz crânio caudal, que a imagem é de cima para baixo, e uma médio lateral oblíqua, que a gente faz né, deslocadinho em um ângulo para ter uma outra imagem, até para se aparece uma lesão, eu sei que aparece nos 2 lugares, eu sei posicionar. Quem tem prótese, a gente faz 4. A gente faz as 2 tradicionais e a gente faz uma manobra para botar a prótese para trás e puxar o tecido para frente. E a gente faz mais 2 imagens. E até uma ouvinte mandou o seguinte, ó. Prótese de silicone pode causar câncer? É uma das grandes preocupações. Isso é mito. Câncer de mama, não. Né? Então, assim, eu tenho a prótese, aumenta meu risco para ter um câncer de mama? Não. O que se discute hoje, que se vê em alguns casos, a gente chama de ALCL, que é um linfoma anaplásico de grandes células, que ele é desencadeado pela prótese, especialmente aquelas próteses mais texturizadas, né? É frequente? Não. Né? Tanto que acho que o Brasil é um dos países com uma taxa de prótese estética enorme, né? E um linfoma causado pela prótese, assim, eu nunca vi aqui, né? Eu vi vários casos, eu fiz um estágio em um hospital de oncologia de Nova York, lá eles têm uma casuística bem grande, mas porque são pacientes que tiveram outros tipos de câncer, fizeram reconstrução com prótese. Sim. Aí tu acaba tendo um pouquinho a mais, mas mesmo assim, é muito pouco frequente, então assim, não precisam se assustar. Sim. Vou tirar minha prótese, não, façam isso, sejam felizes com a sua prótese, então tudo bem. Tanto que a gente faz reconstrução mamária com prótese. A minha paciente que teve câncer de mama, se eu precisar, vamos supor, a gente precisa fazer uma mastectomia, eu preciso retirar a mama. Não vou deixar minha paciente sem mama, né? Pelo amor de Deus, 2023, se a gente tira a prótese, são casos muito específicos que a gente não reconstrói. Tira a mama, bota uma prótese. Então, assim, isso nunca, não é uma contraindicação, né? A gente colocar prótese, ou vou tirar minha prótese porque eu tô com medo. Não, né? E mesmo os casos que já se viu, assim, eles são de relativamente fácil tratamento, não é uma doença agressiva. Então, né? Calma. Gente, calma, a gente tem alma. uma consulta. Não, a gente tá se consultando, Isso é uma verdade, isso é uma verdade. E aí, olha, um ponto bem legal, porque a gente vê desde pequenininha, eu sempre vi a minha mãe, né, falando, tem que já palpar e tal, né? Isso, a gente sempre via isso. E aí uma pessoa pediu assim, o autoexame pode substituir a mamografia, a gente estava falando da importância da mamografia, mas também, poxa, aí a pessoa nunca se toca, né? Não sente. Nunca vai saber como É uma ótima pergunta. Não pode, não. Por quê? Né? Vou explicar por quê. O autoexame, ele é super importante, porque assim, uma que a gente tem que se conhecer, né? O corpo é teu. Né? A única coisa realmente minha nessa vida é o meu corpo. Então assim, eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que saber como é que é a minha mama, o que eu tenho na minha mama, como é que ela é. Tem que se palpar, né? Então tu tem que saber como é que ela é, como é que é a textura e o que acontece às vezes. A paciente nunca botou a mão na mama. Sim. Né? Aí de repente tava tomando banho e eu, mas tem uma coisa aqui que é o teu tecido, né? Mas às vezes a paciente nunca tinha botado a mão, nunca tinha sentido, daí então às vezes elas iam apavoradas e sentir alguma coisa, era tecido. Então é importante tu saber como é que é a tua mama, como é que tu tem que palpar, né? Então essas coisas são importantes. Tem que fazer o exame da palpação, mesmo que faça a mamografia todo ano. Existe, né? A gente chama de câncer de intervalo. Então a paciente fez ali o seu exame bem direitinho anual, no meio apareceu um nódulo que não estava na mamografia e apareceu de repente ali 6, 7 meses depois da mama. Pode acontecer, então é importante que a gente palpe de vez em quando. Mas, em geral, lesões palpáveis, elas são maiores do que 1 centímetro já. Então, é muito difícil eu palpar uma lesão menor do que 1 centímetro. E é muito difícil ter algumas lesões que aparecem na mamografia que não são nem palpáveis. Que são as microcalcificações, enfim. Eu não vou palpar aquilo lá. Sim, né? sim. Então, às vezes, mas eu vou palpar, então não vou fazer a mama. A gente tá perdendo, né? Às vezes tu vai diagnosticar, mas eu palpei um nódulo, mas esse nódulo provavelmente já vai ser maior do que ele seria se eu tivesse diagnosticado com uma mamografia. Pra vocês verem, né, quantos detalhes, né, e muitas vezes acabam passando batido, mas a gente tem que ver essa mudança, né, como é importante a ciência e a tecnologia caminhando juntas, que não é mais o tempo lá de 1989, né, já mudou muita coisa. E como que é pra ti, assim, às vezes eu fico pensando enfim, uma profissional desse diagnóstico, assim, pra uma paciente e também, no teu caso, ter escolhido isso, tu chegou a pensar nesse momento? Porque muitas pessoas nos escutam também como referência, porque a gente gosta de falar o que cada um sente trabalhando. E esse é o trabalho que tu
faz, o que tu escolheu fazer, né? Nossa, é bem desafiador, né? Porque tu vai... Vários aspectos, né? Vários, assim. A minha irmã é médica e ela também tá nessa questão, assim, não sabe direito o que quer. E é muito legal de ver que tu também passou por essa... gostava de uma coisa, de outra, daí viu que se identificou mais em mama. Mas eu acho que eu nunca seria médica, sabe? Várias pessoas me dizem, eu jamais faria. Gente, eu fico pensando, eu tô quase chorando só de imaginar isso. as pessoas perdendo o peito. O emocional, né? E tipo, tendo que passar por e fazendo químio e sofrendo essas dificuldades, talvez, de ser mãe, sabe? Eu fico super no lance. Acaba sendo um pouco até terapeuta. É verdade. Da pessoa, né? Imagina pra ti, Raquel, como é que é, assim? Como é que tu lida? Sabe que as pessoas me perguntam isso, assim? É que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu vejo como de uma forma um pouquinho diferente. Claro. Eu sou uma pessoa otimista, sempre fui. Minha mãe que me fala isso, é verdade. O que eu acho da minha profissão? Assim, as pessoas me dizem que triste, tu diz pra pessoa que ela tá com câncer. Não, eu diagnostico a pessoa e eu dou a chance dela se curar. Eu acredito no meu tratamento, sabe? E eu acredito na cura. Então, assim, qual que é a minha visão, assim, do que eu faço? Eu tô oferecendo a possibilidade daquela paciente se curar, sabe? É verdade. Sim, tem um outro olhar. Tem, Exato. né? Que triste, tu vai tirar mama. Isso, né? Sim, a gente vai ter que tirar mama, mas ela vai se livrar do câncer com isso e eu vou botar uma prótese e vai ficar tudo bem, sabe? Ela vai conseguir se sentir bem com ela mesma. Então, na verdade, a minha visão, assim, do que eu faço no meu consultório é outra, sabe? Tô dando a chance da paciente se curar, né? Sim. Uma época tinha ainda muito difícil às vezes dar o diagnóstico, porque quando eu falo assim, isso a gente recebe treinamento, inclusive, porque tu tem que dizer para a paciente de forma bem franca, assim, é um câncer. Porque às vezes a paciente fica tão assustada na hora que tu nega a informação, né? Sim. Então, tu tem que ser bem claro inicialmente. Então, às vezes, é muito difícil, assim, tu dizer pra paciente aquilo, porque a palavra câncer vem com um estigma muito grande. Sim, né? enorme. A sentença, vem com uma sentença. Sim, exatamente. Sentença de morte. Mas não, né? Hoje, se a gente diagnostica, por que é tão importante a mamografia? Por que a gente reforça tanto isso? O paciente que diagnostica a lesão inicial, hoje já se fala em mais de 95% de chance de cura em lesões iniciais. Então, assim... cura mais que muita doença que tem por aí que as pessoas sequer se assustam, né? Então, assim, a gente diagnosticar de forma precoce, a gente tratar de forma adequada, né? A paciente vai curar, assim, vamos dizer, 95% delas. E sabe o que é impressionante, né? Porque quando a gente fala nesses números, por exemplo, até mesmo dos dados do Instituto Nacional, números pesados, números que nos assustam, mas a gente tem que falar do número de cura também, né? Da porcentagem, porque é um peso tão... alivia, né? Quer dizer, cara, tudo bem, beleza, pode ser que, mas olha a infinidade a porcentagem de chances que tu tem de ficar bem, de ficar curada, enfim, né? Mas uma coisa muito importante é isso, diagnosticando de forma precoce. É claro que, assim... ter esse acompanhamento. Sim, mas assim, câncer é câncer, né? Então, assim, a gente não consegue dominar todos os casos, né? Então, isso é uma coisa que ainda é aquele dilema, assim, porque o teu objetivo é curar, tu quer curar o paciente. Mas, às vezes, a doença, ela foge do teu alcance, né? Assim, às vezes, tu tem todas as melhores medicações, tu tem todo o melhor tratamento, e, às vezes, para paciente, não funciona, né? Porque a doença é diferente, a gente não pode tratar a paciente como todo igual, cada uma vai ter sua resposta, cada doença vai ter a sua resposta. Então, às vezes, a gente ainda vai perder paciente. Então, né, isso acontece, assim. Sim, não tem como ter controle sobre tudo, né? Então, essa é a parte mais difícil, assim, mas a gente tem que focar naquela... A gente tem tanta medicação boa, a gente tem um avanço tão grande hoje, sabe? Que tu cura tanto, que é isso que eu acredito, assim. Eu vou diagnosticar minha paciente cedo, eu vou oferecer um tratamento que é o padrão ouro do momento, e a paciente tem uma grande chance de cura, né? Então... isso que eu acredito. É isso. E eu olha só que linda, é verdade. Mas sabe que eu tive uma familiar, na verdade, né? Uma tia-avó que teve câncer de mama. Ela lutou por muitos anos, ela já falecida faz bastante tempo. Mas eu lembro que eu cresci vendo a luta dela. Chegou uma hora que ela simplesmente não aguentava mais. E ela disse, a Dinda da minha mãe, ela disse, eu não aguento mais, sabe? Ela não
não. Sim. E ela estava preparada, porque ela passou por tanta coisa, ela lutou tanto, e ela disse pra aquela, pelo menos pra aquele tempo. Passou por todo o processo. Tudo, isso. E não tinha mais. Realmente ela decidiu, ela estava bem com ela mesma pra assumir isso, porque a gente às vezes é egoísta, né? E a gente não entende, mas é o processo de cada um, e nos cabe entender que não, apesar de tudo, não temos controle de nada nas nossas mãos. Porém, eu acho que se a gente não tem fé naquilo que a gente vai fazer, a gente não acredita naquilo que a gente for fazer. Então, eu vendo o acompanhamento sobre, ela tentava ficar, tratou a alma dela, eu vou dizer assim, né? Dançava, cantava, né? Aquela alegria de estar perto das pessoas que gostam. Então, eu noto as pessoas que passam por um tratamento, essa busca também por uma melhora na qualidade de vida total, né? Não, e faz toda a diferença o jeito que a paciente lida com aquilo, né? Isso é uma coisa muito feminina também, né? Mulher, às vezes elas, quando logo tu dá o diagnóstico, às vezes elas ficam ali, tem um pouquinho de dificuldade no começo, e elas, não, tudo bem, vou tratar. Sabe? Elas lidam muito bem com o tratamento depois. Porque mulher tem isso, assim, né? Mulher é quem cuida, mulher é quem tem que, né? A gente tem essa coisa de levar a família, enfim. Então, a mulher, depois ela lida bem com o tratamento. E, em geral, as mulheres ficam muito fortes durante o tratamento, né? Então, elas têm um pensamento muito positivo também, o que ajuda muito, né? Então, mas eu acho que pelo o fato da gente gerar, ter o corpo pra gerar, né? Eu acho que talvez essa questão que a gente é mais forte, assim, mais... sabe, da ação, a confiança, a positividade, né? Porque, gente, um corpo que gera outra pessoa, outro serzinho. Sim, é incrível. Se a gente é capaz disso, a gente é capaz de qualquer coisa. De qualquer coisa. É verdade. Eu sou formada em obstetrícia, às vezes eu olho pra vida e penso, meu Deus, saiu de mim. Não é pra tanto que falam sobre o milagre da vida, né? Porque tu olha como isso, com isso, dá isso, né? Tipo, sai uma coisa perfeita. É verdade, é incrível e que bacana e que bom de poder falar de uma forma tão leve e gostosa sobre isso. Mas eu vou dizer pra vocês que os homens também perguntaram. Eu achei bem interessante, um homem perguntou, deixa eu encontrar aqui, ó. Ele pediu se... Ele até colocou no comentário dele, eu achei bem legal, ele disse, bom, eu tenho mama, né, desde que eu estudo ciências na escola, eu aprendi que homem também tem mama, apesar de não amamentar. Eu posso ter câncer de mama? Pode, com certeza. O que acontece? O risco é muito menor, né, tanto que a primeira coisa que a gente falou ali, qual é o grande fator de risco para câncer de mama? Ser mulher. Sim. Mas assim, é um fator de risco porque não é excludente que o homem tenha, né. Então, o homem também pode ter, é muito mais raro, em geral 1% dos cânceres de mama acontece em homem. Em geral são homens que a gente vai investigar se tem alguma coisa familiar, né? Eles têm mais risco de ter alguma predisposição genética ao câncer, né? É muito menos frequente, mas sim, pode acontecer. Nossa, interessante, surpresa, né? não sabia. Interessante. E tem mais mitos ou verdades por aqui? E pode tirar a mama também, o homem. Sim, Olha, homem com câncer de mama, o tratamento é a mastectomia, porque eles não têm muita mama. Olha só, né? sim, vai ficar. Então, a gente... E será que colocam assim? A reconstrução não, fica assim, fica... Não, porque ele não tem... o objetivo da reconstrução é tu manter o formato da mama. sim. Né? Então, o homem, na verdade, só vai tirar a doença. Ah, né? tá. Em geral, fica... Porque não tem mama. simétrico. Sim, não é. Mas interessante, né? Não, as coisas Bem que não interessante. para pra pensar. Não Nossa, para pra não pensar. para. Não, Nunca eu vi imaginei. brotando um balãozinho na cabeça da Ju. Né? Será? Como ficar. A Nazaré. A Nazaré, é verdade. Gurias, mas olha só, bem interessante. Tem uns mitos ou verdades aqui que eu achei, ó, fantásticos. Usar sutiã apertado pode causar câncer. E com ferrinho embaixo também, já vou falar. Não tem nada que comprove que usar sutiã... Uma coisa muito comum, vocês estão ali nos... Dá uma olhadinha. Mas o sutiã apertado é uma queixa comum e o desodorante também é uma queixa comum. Tem, isso. Aerosol, era proibida. São duas coisas que não tem estudos que comprovem, assim. Eu não... já se estudou várias vezes, assim, fatores de risco, outros, né? Mas não tem, assim, nenhum estudo forte que me diga que existe associação. Então, assim, a princípio não, né? O grande porém do sutiã apertado é que quem usa sutiã sabe que a gente não sente o sutiã, né? Tu bota de manhã, tu vai tirar de noite, não tem certo, esquece que tá com ele. Sim. E é super comum porque os corpos são muito diferentes, né? E o sutiã, aquele modelo, às vezes agora tem pra comprar, né? O hoje é de um tamanho e o corpo do outro. Isso. Mas uma época era tudo meio igual, assim, tudo tamanho 42, 44. E o que acontece às vezes, né? A mama não fica necessariamente bem posicionada dentro do sutiã. E é super comum, às vezes, os pacientes vêm no consultório por dor
É porque eu tenho uma dor aqui. Aí quando tu vai olhar, tem a marca do aro, assim, ó, acima do tecido. É super comum. Porque o que acontece? Se ele não abraça bem a mama acaba escapando pelo lado e fica um ponto de pressão ali, horas e horas. Vai doer. E é muito comum, assim, às vezes, porque daí a dor na mama é uma coisa que assusta muito a paciente. Claro. Assim. Então, às vezes, a paciente tá com dor, gera uma ansiedade enorme, né? É justo, né? A gente, acho que mulher tem sempre aquela ansiedade com a mama. E às vezes tu vai olhar, é o aro que tá ali, horas e horas de comprimento. Interessante, né? Eu já nem gosto mais de usar. Mas esse aperto ali do aro não geraria... Não. Pode usar à vontade. Outra coisa bem comum também, que as pacientes às vezes acham, é bater a mama. Isso. Bati a mama. Não tem nada que comprove que tenha risco, né, de trauma com desenvolvimento de câncer. Mas uma coisa que é comum, que às vezes acontece, a paciente chega, eu bati a mama e veio um nódulo depois. O que acontece às vezes é que a paciente já tinha um nódulo, ou bateu, né, ou às vezes, e aí botou a mão e sentiu, ou às vezes já tinha ali alguma lesão, bateu justamente na lesão, acabou fazendo sangramento, faz hematoma, bota a mão, tem o nódulo. Na verdade, não foi o trauma que causou o nódulo. Já estava aí. Já estava ali. E falando nisso, todos os nódulos da mama são câncer? Muito bom também. Não, inclusive, né, a minoria é câncer. Nódulo mamário, digamos que é relativamente comum, assim, se vocês forem conversar com as amigas, vocês vão ver que várias, sempre vai ter alguma que tem um nódulo, que já acompanhei um nódulo na mama, já investiguei. E às vezes também tem nódulos de surgimento rápido, às vezes a paciente vem, tô palpando um nódulo enorme, tu vai olhar um cisto, né? O que a gente tem que pensar? A nossa mama, ela tem receptores hormonais, né? Tanto que toda vez que a gente vai menstruar, fica aquela mama dolorida, inchada, né? Porque ela responde aos nossos estímulos hormonais. Então, às vezes, tu tá nesse processo ali de sobe e desce de hormônio, faz um cisto. Às vezes é um cisto doloroso, ele estende rápido, né? Então, assim, não é porque palpou um nódulo que ele vai ser maligno. Claro que sempre tem que avaliar. A gente só sabe avaliando. Cada caso é um caso mesmo, né? Acho que esse nódulo, ele se mexe? Esses nódulos que a gente pode ter que não são malignos? Em geral, tem, na palpação a gente... Claro que nem. Pra quem tá nos ouvindo, a Jo tá se apalpando. Eu já senti. Acho que teve um dia que eu te chamei. Já senti, né? Acho que teve um dia que eu te chamei que eu tava com um nódulo, eu senti um nódulo. Só que depois um dia ele já não tava mais ali, sabe? Então isso que eu queria saber, se ele mexe ou se ele pode sumir do nada. Às vezes se some, pode ser cisto, né? O corpo reabsorve e ele desaparece. Então às vezes tem paciente que tem um cisto, que vai fazer, eu vou fazer a minha eco anual, já sabe que tem cisto. Às vezes tem cisto num lugar, às vezes aparece cisto no outro, porque eles variam, né? Eles não estão sempre no mesmo lugar. Então, às vezes tu pode palpar alguma coisa, ou às vezes é glândula, né? Tá em fase pré-menstrual, mama tá inchada, palpou glândula, deu dali 2 dias, né? Começou a passar o ciclo, a mama desinchou, não palpa mais, também é super comum. Uma coisa que a gente percebe assim na palpação, né, os nódulos benignos eles tendem a ser mais regulares, mais lisinhos. Quando tu tenta apertar ele, mexe, né? Ele não é aderido ao tecido. É uma dica. Ele não é aderido ao tecido, assim, né? Os nódulos mais suspeitos eles tendem a ser mais fixos, né? Menos regulares. Então, na palpação a gente consegue às vezes ter uma ideia do que ele pode ser. Mas, claro, sempre a gente vai fazer exame de imagem, avaliar, se necessário, antes de dar o diagnóstico. Exato. Não, e detalhe, né, gente, gurias, antes de se autodiagnosticar, pelo amor de Deus, né? Sim, com certeza. Porque, na verdade, é aquela coisa do nem sempre, nem nunca. Tem nódulo que, às vezes, até no exame de imagem, tu olha, parece nódulo benigno, às vezes a gente se surpreende. Claro que tem características, enfim, que a gente vai se guiando, né? Então, isso são coisas que, bom, quem faz muita mama vai conseguir, olha, mas aqui eu não gostei muito. Então, mas mesmo assim, às vezes eles surpreendem. Então, palpou um nódulo na mama, avalia. Porque aquilo vai ficar te... Sim, né? sim, vai ficar verdade. mesmo. Então, assim, vai, avalia, descarta e segue a vida. E vida que segue. Não, gente, e por isso a gente fala tanto, né, em tu buscar fazer toda a prevenção. A gente tá falando em Outubro Rosa, agora chega final do ano, o pessoal começa com o check-up, né? É check-up, quero fazer meu check-up. Assim, as contas, os pacientes não sabem mais marcar. Isso. Tá acabando o ano. Isso. É bem isso. Mas a gente não precisa esperar o final do ano pra enlouquecer. Hoje, depois do podcast, Vamos lá, isso aí,
né? Vamos marcar. Agenda da Raquel, pelo amor de Deus, socorro, vamos marcar. Mas a gente pode ter uma rotina de autocuidado, né? Referente a isso. Inclusive, não só falando do exame da mama. Aí a gente fala aqui de outras questões, colo de útero e etc. Que são outros casos que também pesam bastante, né, Raquel? E o Outubro Rosa, claro, a gente acaba reforçando muito isso da mama, mas é muito importante a gente pensar no preventivo também. Né? O preventivo do câncer de colo de útero, ele faz parte da nossa revisão anual, porque o que acontece? A mulher tem a sua rotininha, assim, vai lá no gineco, faz a sua coleta de preventivo, faz seus exames de rotina. Então, assim, faz parte do nosso rastreio. Tu não necessariamente precisaria coletar ele todo ano. No consultório a gente coleta todo ano porque a paciente vem fazer e às vezes a gente se surpreende, né? Não tinha nada um ano, às vezes aparece alguma coisa. Então, é super importante manter o preventivo em dia, né? O colo do útero está escondido, né? A gente não enxerga. Então, assim, mas eu não sinto nada, mas eu não espero que sinta nada, né? Então, assim, tu não vai enxergar o colo do útero, tu não tem como manter um controle tu mesma. Então, tu tem que ter o teu gineco ali pra olhar, pra revisar e fazer o exame. Inclusive, eu estava até conversando com a Clarice, com a nossa secretária de saúde. E aí eu perguntei como é que estava, né, a função dos preventivos e das mamografias. As mamografias a gente está conseguindo bater a meta. A gente tem uma quantidade boa de mamografia pelo SUS aqui em Garibaldi. Mas o preventivo peca bastante. Eles não conseguem preencher, eles têm disponibilidade de preventivo, mas assim, os pacientes faltam muito, marcam e não vão, né? Até onde eu estava conversando com a Gladys, eu me lembro ali do posto São Francisco, que ela tem uma agenda de coleta de preventivo. Assim, de 10 pacientes que marcam, 3 aparecem. Nossa. Então, assim, disponibilidade de exame tem. Sim, né? sim. Falta interesse, né? Tem que fazer. Ainda mais que a gente tá numa cidade pequena e muito privilegiada, né? Que tem a oportunidade de fazer. Tem um exame disponível, né? Então tem que fazer. E aí vem aquela questão, né, que eu acho que a gente pode agora ir dos 8 aos 80. Tem a ver, mas não tem a ver, mas tem a ver. Assim, gente, aí vem a questão de quando procurar uma ginecologista, porque quando tu já tem uma rotina de autocuidado aí, é uma coisa meio que lógica que tu vai ter aquele exame, tu já vai estar com cuidado com alguém atentando pra ti, pra tua mama, etc, etc. E aí a gente vê as meninas, né, muito cedo hoje também, nota-se, né, menstruando muito cedo, e as mães, pelo menos, né, não sei a mãe de vocês, mas assim, a minha, né, eu tinha muita cólica, então primeira coisa, né, bateu o alarme da cólica, mas vai na gineco, assim. Então, quando que a gente fala da mulher, né, quando a gente deve buscar antes da menstruação, durante o pós, porque aí a gente varia bastante. Eu acho que desde esse início a gente tiver esse contato com a nossa amiga ginecologista, já vai mudar muita coisa na nossa vida. O que eu acho interessante, assim, às vezes antes da menstruação, às vezes a menina ainda ela não consegue muito... Eu acho que ela não tira tanto proveito da consulta, sabe? Tem paciente, às vezes, que vem pra avaliar a avaliação, pra gente ver como é que tá indo a puberdade, enfim. Então, claro, esses casos mais precoces, antes da menstruação, mas, em geral, a avaliação de puberdade, tá indo tudo bem, né? Ai, olha, eu vi que às vezes a mãe fica preocupada, porque ou acha que o botão mamário começou muito cedo, ou, ai, todo mundo menstruou, ela ainda não. Então, às vezes, a consulta antes da menstruação acaba sendo mais pra essa avaliação de desenvolvimento. Para a menina, eu acho mais interessante depois da menstruação. E eu acho assim que, às vezes, a gente acaba levando várias coisas como normais, né? A cólica é normal, o sangramento aumentado é normal, mas às vezes não é, né? Então, é importante levar a menina a avaliar mais para ver como é que tá o teu padrão de sangramento. Tá tudo bem? Como é que tá a cólica? Às vezes até para orientar como é que tá o teu cuidado com o absorvente, né? O que tu tá usando? Porque, às vezes, é uma criança, sabe? Sim. Então, às vezes ela tem que lidar com aquele cuidado que às vezes é difícil dela dizer pra mãe, eu tô vazando, sabe? Ou, eu tenho muita cólica, o remédio não tá melhorando. Então, às vezes elas têm uma certa dificuldade pra conversar sobre alguns assuntos que às vezes o gineco é uma, sabe? Consegue abordar uns assuntos um pouco diferentes. Então, eu acho interessante fazer uma avaliação quando a paciente menstrua, pra ver como é que tá indo a menstruação, se tá tudo bem, como é que tá a relação com a menstruação, sabe? E porque, Raque, tipo, eu quando menstruei, assim, a minha mãe logo me levou e logo comecei a tomar anticoncepcional. Ai, que maldição, anticoncepcional. Agora eu adulta, é pra não engravidar, será? O que acontece? Assim, pra regular, dizia né? Você tem que regular essa menstruação. O que acontece? Tem condutas e condutas. Assim, o que eu faço? O que eu acredito, assim? Às vezes, menstruar não é bom pra todo mundo, né?
Claro, é a natureza. Sim. Não é bom. Não é pra tá. todo mundo. Né? Sim. Tem gente que a menstruação é o caos no mês, né? Sangra 7 dias e tem muita cólica e fica uma TPM dos infernos. Sim. Então, assim, é todo mês, né? Não é uma vez por ano. Então, assim, às vezes tá muito difícil ter paciente a pele também. Sim, muda muito. Então, às vezes, a gente acaba lançando mão do anticoncepcional não por um método contraceptivo, mas por um tratamento, né? Como tratamento, olha, essa menina sangra demais, ou assim, às vezes a acne tá descompensada. Poxa, a adolescência é uma fase que tu já tem tanto motivo pra estar inseguro. O corpo tá mudando, tu tá conhecendo gente nova, e daí a fulaninha tá namorando, eu não tenho namorado. Então, assim, tu já tem tanta coisa pra se preocupar, que às vezes a paciente tá cheia de acne, ela tem vergonha de sair de casa, porque a pele tá horrível. Então, assim, às vezes a gente lança mão do anticoncepcional pra tentar ajustar algumas coisas que não estão bem nessa fase. Agora, a menina não tem namorado, não tem previsão de ter relação. Tá tudo bem, tá tranquila com a menstruação, não sangra tanto, né? Sim. A cólica é tolerável, tomo um remedinho, fico bem. Não tem porquê, né? Vai começar quando for necessário. Então não é uma prescrição padrão, né? Mas era, né? Antigamente era. Muito. Mas são coisas que mudam com o tempo. Bom, assim. né? Porque hoje em dia não tomo mais, sabe? Eu também não. Mas isso veio uma questão de maturidade. Eu escolhi não tomar mais. Mas aí todo mundo me pergunta, né? Tá, mas e aí? O que tu acha? Qual que é o teu método? Assim, gente, poxa, porque mas tu não tem medo de ter gêmeos de novo, de ser mãe de novo. Eu disse, não, é que é uma questão que eu conversei com o Cris, a gente conversou, e eu acho que eu tô numa fase adulta que eu realmente gostaria de me conhecer, porque até então eu não entendia muito bem qual era a minha menstruação, quando que eu menstruava, ciclo. Isso, agora, com 38 anos, gurias, eu tô há 6 meses botando o dia e eu percebi que o meu ciclo é de 28. Sabe por quê? Porque todo mês diminui. Exato. Eu adoro o jeito que a Jo conta. Gente, é verdade. Eu achava que era 30. Porque antes, tipo, mês passado, eu menstruei no dia 12. Agora foi no dia 10. E eu achava que era 30. Ai, entendi. Vocês entenderam? Sim. E aí eu consigo também entender minha relação hormonal. Sim, muda muito. O comportamento a gente nota. Sim. A cor do sangramento. Eu começo a me autoconhecer. Sim, o corpo dá muito sinal. Claro, eu não sou perfeita, né? Tô assim, buscando me entender. Certo. Mas eu consegui. Pô, gente, com 38 anos eu percebi que meu ciclo é de 28. Sim, e tua vida toda. E eu achava, não, era 30. Ai, um mês, só que um mês. Mas aí que nem a Raquel falou, né? Da questão do anticoncepcional. Pra mim, eu tomava, enfim, né? Na adolescência, a médica falou, não, toma anticoncepcional. Falou, pra te parar com a cólica, né? E a tal da cólica não parava. E eu notava que eu tomava o anticoncepcional e me fazia muito mal. Eu me sentia mais nervosa do que a própria TPM. Eu não me sentia bem. E aí foi um tempo, outro, minhas pernas ficaram muito inchadas. Eu tive muita retenção, mas muita retenção mesmo. E achei uma nutróloga, e a nutróloga, né, fez muitos exames, conversa vai, conversa vem. Ela disse, tá, mas peraí, por que tu tá tomando anticoncepcional, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Sim. Enfim, daí, né, nesse bate-papo a gente descobriu e percebeu, claro, daí depois, né, a gente vai se atualizando, enfim, com os médicos também, e descobri que pra mim o anticoncepcional eu fico uma bolinha, sabe? Eu fico inchada, fico um chuchuzinho, eu fico um chuchu de retenção, Raquel. É que daí o que acontece também, claro, as pacientes são diferentes. Isso. Então às vezes tu julga que a paciente, olha, ela vai se beneficiar, porque às vezes o que acontece? Talvez a queixa que tu chegou pro médico não foi a queixa que tu chegou pro nutrólogo. Claro. Porque o que acontece às vezes? Tu chega, como é que tá o teu ciclo? Eu tenho muita cólica. Então o que o médico vai focar? Ela tá com muita cólica? Sim. Vai focar na cólica, claro. Vai tentar resolver a vida do teu paciente. Anticoncepcional, um dia eu vou mandar uma foto pra vocês da meu armário de anticoncepcionais. É um monte de coisa, porque paciente é diferente, né? Cada paciente é diferente, cada paciente responde de forma diferente. Então, assim, seria muito fácil fazer uma receita de bolo, né? Todo mundo. Vários tipos. Esse aqui tu usa. Pra cada. Não, e o que a amiga fala, ai, vai nessa. Pra mim tá dando certo. Isso aqui vai dar certo. E não dá, porque a gente é diferente. Então, às vezes, tu começa um anticoncepcional apostando que vai dar. Acho que esse aqui vai dar certo. E às vezes não dá. Acontece muito comigo. Às vezes eu começo um anticoncepcional pra paciente e eu digo, olha, acho que esse aqui vai ser uma boa escolha pra ti.
E às vezes ela chega assim... É que só experimentando, né? Porque Só às provando. vezes Ai, não que dá certo. difícil, Exato. né? Então, o que acontece às vezes? Às vezes precisa ter esse retorno, assim, olha, eu tô muito inchada. Bom, então pra ti vou precisar um anticoncepcional com um efeito mais antimineral corticoide, que a gente chama, que é pra inchar menos. Olha só que legal. Não, e tipo, ter um retorno pro médico. Porque Exato. ai, aquele médico me receitou um anticoncepcional horrível, eu não vou mais. Exato. É que E daí tu já rotula. Mas falo por mim, verdade. meus pacientes sabem, eu falo. Em geral, eu gosto de ver em 3 meses, mais ou menos, porque assim, às vezes a vida da paciente vira o caos. Tu começa um anticoncepcional, tu acha que, nossa, isso aqui vai dar super certo. Elas chegam assim, ó. Mas é que mudou muito também o conceito, né? Porque que nem a gente fala das gerações, tá? Na época eu morava em... Meu Deus, né? Eu não lembro o nome da ginecologista. Provavelmente ela não vai me assistir. Querida. Mas eram outras épocas, tipo, nem tinha um diálogo. Sim. Não tinha esse diálogo. O que tinha era medo. Não, tu vai falar, isso. Então, aí tu fica... E as condutas mudam também. Mudam. Sim. E tu fica a vida toda crendo naquilo, né? Enfim, tu vai naquilo. E aí quando tu começa a descobrir, opa, né? Tem outras opções. Então agora, né? Por exemplo, conversando com essa geração, poxa, vocês estão sempre atrás, buscando tecnologias, buscando novos formatos, enfim, a gente acaba descobrindo um paraíso, né? Então, por exemplo, aí claro, eu acabo conversando com alguns médicos, entrevistando e tal, e fazendo a mesma. Nossa, eu não acredito, eu não sabia. Nossa, sério, eu não acredito, eu não sabia. Mas tipo, o DIU é outra maravilha que o pessoal tem falado muito, tem conversado muito e também geram muitos questionamentos e muitas dúvidas, mas até então, eu acho que agora deu um boom, assim, tem muita gente falando sobre o DIU. O DIU tem hormônio também, então? Não. Tem 2 tipos diferentes de DIU. Tem o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU não hormonal é o DIU de cobre, que é aquele DIU tradicional, né? Eu tenho isso. Tu tem? Com a Hack. Maravilhosa, super recomendo. Mas funciona super pra mim. Mas ela não tem mais agenda. Sério, eu sempre tentei, gente. É que agora eu estou num raso da vida diferente. Eu tenho que sair do consultório às 5 da tarde, liberar babá. Então, por enquanto. Desculpa. Por enquanto eu tô com as pacientes de mama, sigo atendendo as minhas antigas. Sim. E agora, quando a vida for organizando, aí quando der. Segue A tentando, Violeta crescer, tiver 18 anos. Quando a vida é organizada, a gente vai aumentando o tempo de trabalho e daí vai voltando pra agenda. Eu sei. Mas, por enquanto, a gente tá priorizando a mama. Mas, enfim, voltando pra O DIU, que a Ina super Isso, recomendou. super recomendei. Eu tava apavorada e a Hack, nossa, me tranquilizou muito, foi ótimo. Mudou minha vida. Porque o que acontece? Às vezes a paciente não precisa do anticoncepcional, não precisa de um método hormonal. A paciente tá bem, mas assim, eu quero uma segurança contraceptiva, né? Eu não tô usando anticoncepcional porque não me adapto com nada. Daí às vezes a paciente, sei lá, tá solteira, não que ela vai ter relação porque tá em fase fértil, Deus do livre, vai acontecer alguma coisa. Então assim, não, né? Ela tem que estar segura, tem que ter 2023, né? Tem que ter um contraceptivo seguro. Homem ainda a gente não consegue fazer nada, então a gente vai ter que se cuidar ainda. Mas assim, tu tem que estar segura, né? Às vezes o anticoncepcional não dá pra todo mundo, ou tem paciente que não quer usar. Então o DIU ele vem muito bem pra essa paciente, que tem uma boa relação com a menstruação, tem um ciclo bom, né? Tá tranquila, não quero nada hormonal. Também não é pra todo mundo, né? Então assim, às vezes, parece, não, maravilha, tá todo mundo colocando bota. Nossa, tem paciente assim, sangra até não poder mais, porque Como é que foi pra ti? Então, mudou bastante. Eu sangro bastante, mas é a forma que eu me sinto mais segura. Tipo, porque o anti eu tomava um dia assim, 5 não. Então assim. Não funciona, você faz assim. Ouvi dizer, me contaram. Então eu me sinto livre, entendeu? Ai, que bom! Claro que tem que ter outros cuidados, mas eu me sinto mais livre com o DIU do que mas, o tipo, anti. não, cólica, essas coisas não tem. É que eu sempre. Cólica até que não, assim, mas sangramento eu sempre. Só- Não, olha o que eu tô falando, né? Sangramento eu sempre tive muito, sabe? Tem problema, a gente não vai contar aí, né? Não, pra mas o ninguém. pior Morre são os aqui. primeiros meses, né? Os 3 primeiros meses eu sofri bastante, mas eu aguentei firme e foi. Porque eu tive amigas Dá uma que. segurada ainda, então. Porque eu tive amigas que colocaram, tipo, ficaram 2 semanas assim, sofrendinho. Eu lembro que eu fiquei também. Meio que sentindo desconforto. Cólica. Cólica, sangramento no início, bastante assim. Mas tem que passar por essa fazinha, só que cada uma é uma, né? Já falei com outras amigas que não sentiram nada. E depois tu troca, assim, quanto tempo? Ou não troca? O meu é de 5 anos, né? 5 anos. Depende do tipo, tem DIU até de 10 anos, né? E em geral o paciente. Tem várias coisas pra gente decidir qual DIU a gente coloca, mas a gente tem os minis, que são os DIUs um pouquinho menorzinhos.
que duram 5 anos, né? Os DIUs hormonais, eles têm uma dose bem pequenininha de hormônio que vai sendo liberado dentro do útero, são de 5 anos também. Então são ótimos, porque às vezes as pacientes não... né, sangra muito com DIU de cobre. Não é todo mundo que fica com sangramento tolerável. Tem paciente que tenta um DIU de cobre porque, quero tentar um método não hormonal. Sim. Também às vezes não dá, né? Porque é isso, assim, método contraceptivo é uma coisa personalizada, né? O que é melhor pra ti. E o que às vezes eu julgo que é bom, às vezes não dá certo, né? Ai, eu Sim, tem que... Eu também quero fazer. Ótimo, a gente tá. Agora que está no DIU. Agora tá no DIU. Fazer a minha. Deve. A gente tem 8 minutos. Tá, que eu acho que Toca várias a ficha. pessoas têm essa curiosidade. Oi. Do bebê nascer com o DIU na mão. Eu vi um vídeo, Gente, né? eu também já vi foto, enfim. É verdade. Então, assim, mas pode engravidar com DIU, né? Tá. Assim, nenhum método contraceptivo. Tipo, qual o percentual de mulheres que engravidam? 0,8, se não me engano, assim, não quero dar um número errado, Sim. mas é tipo 0,8% de taxa de falha anual. 0,8. É tipo, se a gente pegar 1000 DIU, 0,8. 8, é um número muito baixo. O que a gente tem que pensar, assim? Nada é 100% seguro, Sim. tá? Tu não quer engravidar? Abstinência sexual, tá? É o único método 100% seguro. O resto, até dentadura tem taxa de falha, tudo pode falhar. Assim, nessa vida, assim, tu pode sair na rua e ser atropelada, né? Então, assim, Sim. a gente lida com o risco diariamente. Então, tudo tem taxa de falha. Devo me prender nisso? Então, meu Deus do céu, meu DIU pode falhar? Não, né? É uma taxa de falha muito baixa. A taxa de falha não justifica a gente se preocupar, por exemplo, né? E ficar o tempo inteiro nervoso por causa disso. Mas, assim, pode falhar? Pode, como qualquer outro método. Pode. Mas e se. Só uma pergunta. Não pode. Só se ele sai do lugar, porque eu já ouvi falar isso também. E tu tem que fazer de 3 meses, porque tem que ver se ele tá no lugar, não sei o quê. É, porque já ouvi falar que ele sai do O lugar. fato dele, ele pode, porque às vezes ele pode deslocar, ele pode... isso aumenta risco, né? Então, assim, se o DIU não tá bem posicionado, né? Então, ele tá abaixo do orifício, ele pode ter mais risco de falha. Então, por isso que, em geral, no consultório a gente acaba fazendo aquela avaliação anual. Você faz uma ectotransvaginal pra ver como é que tá a posição do DIU, né? Então, às vezes, se ele baixa, a gente acaba reposicionando ou troca. Mas também é uma coisa assim tão... Olha, eu ouvi falar que quem faz crossfit sai. Então, a partir de hoje. Não sai, né? Não, eu queria perguntar, já que a gente tá numa consulta, Muito bem. sobre a questão do coletor menstrual. Ah, legal. O que tu acha sobre É isso? ótimo. É que eu uso. Ai, olha. Eu uso há muitos anos. É? E aí porque daí acontece, uma amiga também tentou usar, mas ela disse, me deu infecção. Daí eu olhei assim, eu acho que tu não deve ter lavado bem, né? Porque, tipo, diz que existe há muito tempo essa história do coletor, ele é super né? seguro, né? O que tem que pensar? Ele é um material de fácil esterilização, então tu consegue limpar ele de forma adequada. Para paciente que tem fluxo maior, ele é ótimo, porque ele tolera um fluxo maior sem vazar. Tem paciente que tem fluxo grande, tem que usar o bem absorvente e às vezes vaza, né? Então, assim, o coletor tolera mais fluxo, então ele dá segurança. A parte mais difícil do coletor é a paciente se adaptar a colocar. Isso. Né? Então, às vezes, assim, tenta, não consegue. Tem várias dobras pra gente fazer, pra tu conseguir posicionar ele direitinho. Então tu Recomenda. Tu recomenda. Eu acho ótimo. Que legal. Muito bem. Assim, ele, claro, uma que, né, ecologicamente ele é ótimo. Sim. Né? Então, assim, a gente não vai gerar lixo. Mas ele é muito bom para paciente ter muito fluxo, assim, às vezes é difícil, às vezes a paciente vem com uma certa restrição com o coletor. Mas ele é ótimo, assim, o paciente tem muito fluxo, paciente, claro, para todo mundo funciona, mas especificamente, assim, o paciente sangra mais, ajuda bastante, sabe? Eu acho Que legal. Eu uso desde antes dos guris. Só que é isso aí, no comecinho teve muita dificuldade, vazava, achava que não conseguia. Às vezes ele não abre direitinho, não abre, tem que não checar, conseguia, isso. Depois ela entra no automático. Mas hoje em dia, eu nem sinto que eu tenho. Ai, que legal. Eu passo o dia, assim, quando tu vê, tu nem percebe. Assim. Lindezas da minha vida, gurias, tá na hora de dizer tchau já. Mas assim, eu tenho uma coisa que eu... Precisamos de muito tempo. Mas olha só que legal, de tudo isso, a gente começou falando de Outubro Rosa, a gente parou no coletor, né? Ai, que maravilha! Porque o principal de tudo que a gente vê é o diálogo com o teu médico, com a tua médica, tu ter essa abertura gostosa, essa troca legal. Sempre foi e sempre vai ser. A melhor forma é o diálogo, é tu não ter medo do teu médico, da tua médica, né, Raquel? Claro, ele tá aí pra te ajudar, né? E o objetivo do médico sempre vai ser
tentar melhorar a tua vida. É isso que a gente tá fazendo, né? Tu vem com um problema, eu vou tentar resolver o teu problema. É importante a gente saber que às vezes o médico não vai conseguir de primeira. Então, né? Acontece com todo mundo. Acontece comigo também. Já aconteceu muitas vezes. Da paciente virou, não deu certo. Vamos de novo. Então, assim, tem que conversar. E quando a gente tem uma ansiedade, às vezes a mama é uma coisa que gera muita ansiedade para as mulheres. Conversem com o seu ginecologista, né? Sim. Quando que eu tenho que começar meus exames, né? Revisem a história familiar. Daqui a pouco, olha, tô na dúvida se eu preciso, faz uma avaliação com masto, né? Então, assim, pra ver qual que é o recomendado pra ti, isso que é o mais importante. A gente tem que se preocupar com o nosso corpo, né? É verdade. Gurias, e outra coisa que eu achei muito importante ela ter falado, que a gente fala sempre também de como é importante fazer atividade física, né? É verdade, é verdade. Né? Sou eterna defensora da atividade. Prevê, né? Previne, enfim, né? Então, para várias questões, assim. Sim, é saúde física, mental, prevenção. Tudo, né? E a gente vai ter que marcar mais um podcast, sabe? Falar com a Raquel. A gente vai ter que marcar, porque tem muito assunto. Nem deu pra falar dela. Não, é muita coisa. CrossFit. Meu Deus. Não, tu vai ter que voltar. Tá intimada a retornar, tá bom? Já Porque ela é volta. super nossa apoiadora. Ah, super, ultra, mega nossa apoiadora. E por isso eu falo, gente, as nossas parceiras aqui, não é porque a Raquel tá aqui, mas a gente trata como amigas, porque são profissionais que fazem com muito amor, que fazem com muito empenho. Bom, dá pra ouvir, só em tu ouvir a Raquel falando, né? O trato com o paciente, porque tu tem como um propósito de vida. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Raquel? Então a gente te agradece muito. Tá na hora de a gente encerrar por aqui, meu Deus do céu. Tchau. Dá um tchau, tchau. E sempre agradecendo os nossos patrocinadores. A gente agradece, Raquel, muito obrigada por fazer parte dos Bagurias, né? Desse timaço Por de mulheres. acreditar no Bagurias e... Legal, Pá, sério. Quando me falou, né? E assim, todo mundo que for ouvir, né, no Spotify, no YouTube, pode compartilhar, porque esse assunto tem que ser, Nossa, tem que é ser necessário, compartilhado. É tem que verdade. ser E se falado, tiver ouvido. dúvidas, manda pra cá que a gente elabora mais um podcast Isso. só trazendo a Raquel, só falando. Isso. Porque tem muito assunto e Muito. eu acho que a informação, ela é tudo, né? A gente precisa informar, ser esse canal. Então, muito obrigada, viu, Kek? Kek! Eu já falei Kek do tempo do Santo Inês. Kek! Eu ainda sou aqui. Oh, então tá bom. Kek! Oh. É, isso, viu? Que show! Doutora Kek. Ai, que delícia! E a gente manda um abraço também pra todos os nossos patrocinadores, né? Que é a COSI, Clínica Kenner, Enamorare, Vital Treinamentos, Off-White, Doutora Raquel Fitarelli, Niwa Sushi e Maitê Inspiração Feminina. E a gente tá de volta, viu? Daqui 15 dias a gente volta com mais novidades. Só novidades. Quem vai Mas ser? a Samanta da Vital, nossa super apoiadora também. Opa, Samanta, que tem uma história bem legal pra compartilhar com a gente. E a gente segue inspirando, compartilhando. E a gente vai convidar pra fechar a Raquel pra falar com a gente o nosso Bagurias, tá bom? Porque junto no coro, no nosso coro, na nossa turma. A gente agradece a tua audiência, a gente agradece a tua participação, o teu carinho. E esse foi o nosso podcast Bagurias. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Podcast Bagurias. Assuntos descontraídos e entretenimento pro teu início de tarde.